Mensagem de Billy Graham. Esta noite quero que abram suas Bíblias comigo no 3º capítulo do livro do Apocalipse, no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora também Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Do nosso ponto de vista, olhamos as coisas de uma perspectiva, mas Deus nos olha de maneira completamente diferente. Nós consideramos a aparência externa. Deus considera o interior. Ele tem em conta o coração. E quando Deus contempla o coração do povo norte-americano, em sua opulência, e vê muitos de nós dizendo, eu sou rico, não preciso de coisa nenhuma, Deus responde e diz, você parece não compenetrar de que espiritualmente é pobre e cego e nu. Ouvimos há poucos minutos a leitura da história que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, na qual um cego encontrou Jesus. Eu gostaria de falar sobre esse homem, que ele encontrou Jesus e com isso transformou sua vida. Como você pode encontrar-se com Cristo e como ele pode mudar sua vida esta noite. No The New York Times de hoje, havia um belo retrato de Tricia Nixon, filha do presidente, no qual um menino cego estava tateando-lhe o rosto para ver sua aparência com o toque dos dedos. Esta noite, ao entrar, vi um casal cego. É o mesmo casal que já vi em noites anteriores. Parecem ter uns 70 anos e estavam de mãos dadas, ambos eles são cegos. Tenho um amigo na Flórida que ficou cego de repente, ainda bem jovem, e ele me disse, estou contente por ser cego porque, desde que fiquei cego, vejo muito melhor. O que ele queria dizer é que via muito melhor as coisas reais da vida. Helen Keller disse certa vez, tenho andado com gente cujos olhos estão cheios de luz e que, entretanto, nada veem. Não veem nada nos bosques, nos homens ou no céu. Nada na luta, nada nos livros, nada nos esportes, nada nas ruas. A viagem da alma deles através deste mundo encantado é um ermo árido. O profeta Isaías disse certa vez, eles têm olhos para ver, todavia não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, entretanto não ouvem. Você sabia que existe um grande e fantástico mundo espiritual que nunca vimos com nossos olhos físicos? O Dr. Engstrom, presidente da comissão executiva da RCA, convidou alguns da nossa equipe para almoçar com ele ontem. Ele é o presidente desta cruzada e um grande cientista. Começamos a conversar sobre a possibilidade de outro mundo neste planeta, do qual não estamos cônscios e não há dúvida de a Bíblia ensinar exatamente isso. Mas o interessante é que a ciência está agora no limiar começando a vislumbrar esse outro de instrumentos científicos. A Bíblia nos declara que há um mundo do mal e um do bem, um mundo com demônios e um mundo com anjos. Quando o profeta Eliseu estava sendo atacado e os exércitos de Senaqueribe vinham atrás dele, seu servo entrou muito agitado e perturbado e amedrontado e disse, Eliseu, eles vêm vindo para apanhá-lo. Eliseu estava sentado bem calmo em sua cadeira de balanço e disse, Senhor, abre os seus olhos. Os olhos do criado foram abertos, e eis que ao redor das montanhas, diz-nos a Bíblia,
Havia uma hoste de anjos com espadas desembainhadas para proteger Eliseu, e os exércitos de Senaqueribe nunca chegaram. Está vendo? Há um mundo invisível além. E não há um mundo invisível de alegria e felicidade, paz e segurança e realização que você nunca encontrou, porque nunca teve esta experiência espiritual, esse encontro com Jesus Cristo. O homem da nossa história desta noite era cego, seu nome era Bartimeu. Lembra-se de ter lido há alguns dias de um turista americano que morreu, atingido por bombas no Mar Morto? Pois próximo daquele mesmo local fica a pequena cidade de Jericó, à margem do Jordão. Você desce de Jerusalém e lá estava Jericó com suas palmeiras. Nessa pequena cidade de Jericó vivia um homem por nome de Bartimeu. Era uma fria manhã de primavera e ele havia dormido no celeiro de alguém. Levantou-se e se pôs a caminho com seu cajado pela rua abaixo, a esmolar um pedaço de pão aqui e acolá. Chegou à parte externa da cidade, na estrada principal que atravessa Jericó em direção a Jerusalém, e sentou-se à porta no muro da cidade e começou a esmolar. Ele clamava: ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego. O povo passava. Uns cuspiam nele, outros jogavam pedras, outros lhe davam pontapés e alguns lançavam uma pequena moeda. Havia outros pedintes ali também. Disputavam o pouco que pudessem conseguir, que mal dava para a sua sobrevivência. Quero que você olhe para esse cego por um instante e veja as suas necessidades. A Bíblia diz que ele era cego, não podia ver os farrapos e a imundície, nem podia ver a beleza. A Bíblia ensina que tanto eu como você temos dois pares de olhos. Seus olhos físicos podem ser perfeitos, mas seus olhos espirituais podem estar cegos. Aliás, a Bíblia ensina que fomos cegados por um poder sobrenatural. As Escrituras dizem em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, isto é, o homem comum, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, há um véu sobrenatural cobrindo nossa mente e nossos olhos espirituais. E esta é a razão por que a pessoa jamais poderia vir a Cristo ou a Deus somente pelo intelecto. O Evangelho simplesmente não faz sentido. Você nunca será capaz de entendê-lo logicamente, passo a passo, porque o pecado afetou seus processos mentais. Sua vida intelectual normal está moldada a este mundo materialista. E é por isto que o Evangelho é loucura, de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Esta palavra loucura é muito interessante na língua grega, significa ser débil mental, idiota. Há muitos que consideram uma idiotice eu levantar aqui e proclamar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Que se você crer e aceitar isso, pode ter uma vida transformada. É loucura, e Deus fez isso deliberadamente. Quero dizer-lhe que ele o fez deliberadamente. Você se lembra daquele general do Antigo Testamento chamado Naamã, que era comandante dos exércitos da Síria e que era leproso? Não conseguia curar-se. Então dirigiu-se ao profeta Eliseu, a qual lhe disse: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Mas o grande general saiu zangado, estava furioso, disse ele: as águas da Síria são melhores que as de Israel. Por que haveria de fazer uma tolice dessas? Não há nenhum poder curativo nas águas do Jordão. Eliseu mandou que ele fizesse algo muito tolo e muito ridículo, a fim de experimentar sua fé, porque para mergulhar naquela água ele precisava ter fé. Fazer uma loucura, loucura para a mente natural, porém não loucura para Deus. A obediência é importante. Deus lhe estava ensinando a obediência. Finalmente, um de seus oficiais o persuadiu a fazê-lo, de modo que ele mergulhou 7 vezes e foi curado da sua lepra. Ou então, lembra-se da história que Jesus contou? E é uma história notável do Antigo Testamento, da serpente no deserto? Você se recorda de que as serpentes haviam mordido o povo de Israel e muitos deles estavam morrendo? Deus disse para que eles sejam curados: Moisés, você deverá fazer uma serpente de bronze e todo aquele que olhar para ela viverá. Os que não olharem morrerão. Não é isso ridículo?
Não há poder curativo em uma serpente de bronze. Pode você imaginar algo mais ridículo do que uma pessoa mordida por uma serpente olhar para uma serpente de bronze e ser curada? Deus estava mandando fazer algo insensato pela fé. Deus queria que eles crescem porque ele o dissera. Ele estava ensinando a obediência. Samuel disse: o obedecer é melhor do que o sacrificar. A mesma coisa acontece com a cruz. Ela é loucura para o homem natural. Todo o primeiro capítulo de 1 Coríntios fala sobre a loucura da cruz para a inteligência e a lógica humana. Mas quando você vem pela fé como uma criancinha para receber a Cristo, ela adquire uma nova significação, uma nova importância. Deus encerrou o seu poder no segredo da cruz. É por isso que as igrejas têm uma cruz. E é por isso que a cruz é o símbolo do cristianismo. Porque na cruz há poder sobrenatural para mudar a sua vida. Isso parece louco, parece ridículo à mente natural, mas nela há poder para transformar sua vida. Esse homem era cego, como muitos de vocês aqui hoje. Em segundo lugar, ele era pobre, era extremamente pobre. E você sabe que esse é um problema que enfrentamos no mundo atual, o problema da pobreza. Isso causa dor constante ao meu coração. De cada 10 pessoas no mundo, 7 vivem na pobreza neste momento. Mesmo antes de Biafra, 10 mil pessoas estavam morrendo de fome e subnutrição diariamente no mundo. Pense nisto, 10 mil pessoas por dia morrendo por falta de alimento em nosso mundo. E os cachorros de estimação aqui nos Estados Unidos têm um padrão de vida muito mais elevado que milhões de pessoas em outras partes do mundo. Ora, a Bíblia ensina que somos responsáveis para com os pobres. Provérbios 21:13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. O Salmo 41:1 diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Isaías diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, planteai a causa das viúvas. O apóstolo João diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você me dirá, Billy Graham, quem são os pobres nos Estados Unidos? Temos aqui mesmo na ilha de Manhattan os extremamente ricos e os extremamente pobres. De acordo com os padrões que têm sido estabelecidos quanto ao que seja pobreza nos Estados Unidos, eles são pobres. Eu fui criado em verdadeira pobreza, eu não o sabia. Ninguém veio me contar. Eu não assistia a programas de televisão para ver que grande problema eu me havia tornado. Ninguém me contou. Tudo o que eu sabia fazer era ir trabalhar das 3 horas da madrugada até o pôr do sol. Eu e meu irmão, antes de irmos para o ginásio, tínhamos de levantar e ordenar umas 20 vacas cada um diariamente. Você dirá, isto é impossível. Eu não gostaria de ordenar agora nem mesmo uma vaca que fosse. Aquilo era trabalho duro. E sabem que não tínhamos televisor? Não tínhamos rádio até os meus 12 anos, quando meu pai comprou um velho rádio de galena, desses que a gente ouve com fone de ouvido. Só podíamos ouvir uma determinada estação com ele, creio eu. Nossa casa não tinha encanamento. Éramos realmente pobres de acordo com os padrões atuais, porém não o sabíamos. Mas há gente muito pobre realmente nos Estados Unidos, viúvas, filhos de lares desfeitos, filhos ilegítimos, órfãos, inválidos, anciãos cujas economias têm sido devoradas pela inflação, os que querem trabalhar, mas são preteridos em razão da sua raça ou religião. Para com todos esses, a sociedade tem uma responsabilidade e a igreja tem uma particular responsabilidade. Outro dia vi um distintivo que dizia: eu combato a pobreza, eu trabalho. Mas eu encontro muita gente que na verdade não quer trabalhar. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Agora, isso não é verdade quanto a milhares, centenas de milhares ou talvez milhões. Mas é verdade a respeito de alguns. O fato é que hoje em dia é difícil achar pessoas dispostas ao trabalho manual. Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou com as mãos, ele foi chamado servo, mas hoje julgamos que isso não condiz com a nossa posição. Todo o mundo quer ser chefe, todos querem um escritório com ar-condicionado, e eu não o censuro.
Mas alguém tem de trabalhar, e é honroso trabalhar com as mãos. É honroso varrer as ruas, é honroso trabalhar na limpeza pública. Não se envergonhe disso. Se você é crente, pode andar de cabeça erguida e dizer: sim, Senhor, sou lixeiro e me orgulho disso. É honroso ser empregada doméstica. Qualquer serviço, por mais humilde que você o considere, ou por mais modesto que outros o considerem, aos olhos de Deus se reveste de dignidade. Jesus foi carpinteiro. A Bíblia diz em Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Há pessoas que sentem uma grande obrigação para com a pobreza, e isto é bom. Todos temos um senso de obrigação para com os pobres, ou ao menos deveria ter como crentes. Mas sabem, Judas se preocupou com os pobres quando Maria Madalena veio ungir os pés de Jesus e derramou o precioso unguento sobre eles. Judas ficou zangado e disse a Jesus: Senhor, por que não se tomou esse dinheiro que foi desperdiçado nos teus pés e não se deu aos pobres? E a Bíblia tem um comentário curioso. Escute só. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João 12:6. Ele queria aquele dinheiro para si mesmo. E há muitos políticos que se preocupam tanto com a pobreza porque querem ganhar votos. Mas isso não nos deveria jamais isentar da responsabilidade para com os verdadeiramente pobres. Devemos, como sociedade, como igreja, fazer tudo ao nosso alcance em favor dos indigentes. A Bíblia também se refere a outra espécie de pobreza. Existe uma pobreza espiritual. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. A Bíblia diz que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus contou a história de um homem rico, vivia na opulência, tinha tudo. Certo dia foi inspecionar sua propriedade e disse: sabe o quê? Tenho bastante para me aposentar. Vou mudar-me para a Flórida e lá gastar o resto da minha vida. Tenho grandes celeiros, tenho grandes propriedades. Ele disse à sua alma, ao seu espírito, aquela parte do seu ser que deveria pertencer a Deus. Disse ele: alma, descanse, beba e folgue, goze a vida, divirta-se. Ora, isso era egoísmo. Não vá ajudar os outros. Não se envolva em empreendimentos sociais, nem trabalhos espirituais e testemunho, mas gaste consigo mesmo. E aquela noite, diz a Bíblia, veio uma voz do céu dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O profeta Amós diz no capítulo 6 do seu livro: ai dos que andam à vontade, que dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo. A queda de Roma teve 3 causas: glutonaria, embriaguez e imoralidade, as quais corroeram o coração e o cerne de Roma. E são essas as coisas que vemos nos Estados Unidos hoje, que nos poderão fazer apodrecer por dentro, a não ser que tenhamos um despertamento moral e espiritual de um extremo ao outro do país. Mas existe a pobreza espiritual. Este homem, de quem Jesus falou, tinha tudo materialmente, entretanto não tinha nada espiritualmente. Ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma, e Jesus disse que esse é um mau negócio. E alguns de vocês têm bom emprego, têm conta bancária e têm reputação no seu âmbito de vida, mas espiritualmente são pobres. Aos olhos de Deus, vocês estão na pobreza. Vocês são como Bartimeu, cegos e pobres. Ainda, Bartimeu não era só cego e pobre, mas encontrava-se numa situação desesperadora. Havia tentado achar a cura para a sua cegueira e não conseguiu. E quantas pessoas não estão aqui hoje nas mesmas condições? As pressões da vida nos oprimem e parece não haver esperança. Muitos de vocês jovens procuram achar um propósito e um significado para a sua vida. Vocês têm procurado achar a solução dos mistérios da vida. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Qual é o significado da vida? O falecido Ian Fleming, autor e criador de James Bond, disse antes de morrer: agora, meu Deus, eu sou cinzas, somente cinzas.
Tu não tens ideia de como a gente se sente enfadada com todo esse negócio tolo da vida. Os psicólogos estão chamando a isso a mentalidade suicida. E eles estão dizendo agora que quanto mais elevada a civilização, mais elevado o índice de suicídios. Bartimeu esperava morrer cego, sem nunca sonhar que algo aconteceria para transformar sua vida. Não tinha um raio de esperança. E muitos de vocês já perderam a esperança e são como o gato a quem pisaram na cauda tantas vezes que, sempre que alguém entrava na sala, ele já a esticava. Você simplesmente diz, não adianta, já experimentei religião, experimentei esta igreja e aquela outra, e já experimentei filosofia e já experimentei psicologia. Até os Beatles foram para a Índia buscando sofisticação e paz, mas voltaram desiludidos. Você já procurou 1000 maneiras de achar paz e segurança para a sua alma sem consegui-las e por isso resolveu desistir. Desenvolve-se uma situação bastante perigosa no mundo atual. Muitos de nossos cientistas estão dizendo que não chegaremos a alcançar o século XXI. Um físico canadense disse outro dia que o homem tem o poder ser implicado ao máximo de provocar a desintegração do mundo e tudo que há nele em menos de 1 minuto. Vivemos à beira do aniquilamento total, no mau pressentimento que tudo que acontece pelo mundo inteiro, estamos vivendo em um mundo controlado pelo pecado, dominado por ele, por isso temos de nos prevenir muito bem. Estas são as palavras do profeta Joel: procurai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras até o final dos tempos. É melhor que enfrentemos a realidade que haverá guerras. Houve 51 guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial. Estamos nos encaminhando para o que poderá vir a ser um conflito gigantesco, a menos que, de algum modo, haja uma intervenção de Deus na raça humana. E é exatamente isso que irá acontecer. Falarei sobre isso domingo à noite. Como Deus intervirá para nos salvar, porque Deus irá encerrar tudo isso e Jesus Cristo, seu Filho, voltará para estabelecer seu reino. Este é o quadro da utopia com que o mundo sonha. Este é o quadro da utopia com que o mundo sonha agora e pelo qual espera, mas isso não virá pelo esforço humano, virá pela intervenção de Deus. A verdade é que espiritualmente vivemos todos sem esperança. Muitos de vocês percebem isso. Vocês têm procurado uma saída para a sua situação. E Bartimeu estava ali assentado aquela manhã, cego, pobre e sem esperança. Mas de repente ele ouviu uma multidão que se aproximava, meninos assobiando, gente rindo e perguntando: quem vem vindo? Ninguém respondeu. Ele perguntou de novo: quem está vindo por aí? Ele não conseguia uma resposta naquela confusão e a multidão já estava começando a se distanciar. Por isso ele agarrou a túnica de um transeunte e perguntou: quem está aí? E o estranho o empurrou e disse: é Jesus Nazareno que está passando. Jesus de Nazaré? Eu já ouvi esse nome. Ah, Jesus é o que vem fazendo todos esses milagres. Eu já ouvi falar dele. O fato é que Bartimeu nunca teria ouvido se não fora por um estranho que o informou. Você não pode imaginar o que uma palavra dita num restaurante, num elevador ou numa esquina pode fazer. Muitos de vocês não sabem, mas podem ir ao Central Park, onde temos reuniões durante o dia, e a Times Square, na Greenwich Village à noite e a Washington Square. E em todos esses lugares há reuniões o dia todo. Temos aqui conosco uma equipe de quase 200 pessoas, estudantes universitários, evangelistas da África, da América Latina, da Europa, ajudando-nos nesta cruzada, de modo que esta reunião é somente uma das muitas realizadas no decorrer de toda a parte da cidade de Nova York. Ontem, estes maravilhosos companheiros italianos, os irmãos Palermo, estavam na rua cantando e pregando e um indivíduo estava em seu apartamento ouvindo. Ele telefonou hoje para dizer: aqueles rapazes não sabiam, mas eu estava numa situação desesperadora e recebi Cristo em meu coração. Ele veio aqui ontem à noite e veio à frente fazendo sua decisão pública.
Outro indivíduo saiu correndo de um prédio onde um dos nossos companheiros estava pregando e disse: "Meu Deus, eu preciso de Deus, eu preciso dele agora mesmo." E ele achou a Deus ali mesmo, na esquina da rua. Isto está acontecendo por toda a cidade. Você não lê nem ouve a respeito disso, mas está acontecendo. Um dos nossos companheiros estava pregando e um indivíduo tinha consigo uma serpente da Índia. Tirou-a de uma maleta e a colocou junto do rosto dele para ver se ele recuava. O nosso companheiro não se deixou amedrontar e então o indivíduo ficou e o ouviu pregar. Nunca ficamos sabendo o que uma palavra fará. O secretário da Sociedade Cristã dos Moços de Berlim é Peter Schneider e ele é meu intérprete sempre que vou à Alemanha. Peter Schneider foi aprisionado pelos ingleses durante a guerra. Ele fazia parte do exército alemão, aprendeu inglês enquanto estava num campo de prisioneiros. Após a guerra, a Associação Cristã de Moços o escolheu como um promissor líder jovem e o trouxe aos Estados Unidos, a fim de mostrar-lhe diversos acampamentos neste país, procurando treiná-lo. Ele foi levado a Green Lake, no estado de Wisconsin. Era apenas um cristão nominal, não tinha uma fé real. Ali não havia o que fazer, de modo que um grupo de estudantes estava tendo uma reunião evangélica e ele foi assistir. Depois da reunião, um estudante aproximou-se dele e lhe perguntou: "Você não é o jovem da Alemanha?" Ele respondeu sim. O outro perguntou: "Você conhece Cristo como seu Salvador?" E Peter Schneider respondeu: "O que é que você quer dizer? É lógico que sou cristão. Todo o mundo na Alemanha é cristão." E ele discutiu e argumentou por quase 1 hora. E finalmente virou-se e foi-se embora zangado. Disse ele que não pôde dormir a noite toda, e por 3 dias e 3 noites Deus falou-lhe, e finalmente ele se ajoelhou à beira da cama e entregou a sua vida a Cristo, e acrescentou: "Desde então, cada vez que venho aos Estados Unidos, olho por sobre o auditório para ver se posso descobrir o jovem que fielmente testemunhou a mim aquela noite, mas ainda não consegui encontrá-lo para agradecer-lhe. Ele talvez tenha saído pensando que perdeu o peixe, que fracassou em seu testemunho, mas", concluiu Peter Schneider, "eu o verei no céu um dia, e então poderei agradecer-lhe o haver-me levado ao conhecimento de Jesus Cristo." O fato é que quando você dá o testemunho de Cristo e eles dizem não, se você foi fiel, Deus terá plantado a semente. Um médico-chefe do exército num dos países da Europa ia andando por certa rua um dia e um pedaço de papel grudou no sapato dele. Ele o apanhou e era um folheto que alguém fielmente havia distribuído. Ele o leu, converteu-se e hoje é um líder cristão. Jesus estava passando por Jericó e agora mesmo ele está passando por Nova York. Jesus estava passando e em seu desespero, Bartimeu poderia ter dito: "Espere um pouco, creio que vou aguardar que os líderes religiosos me falem a respeito desse Jesus." Mas Bartimeu não fez isso. Ele não esperou até saber mais alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse: "Esta é a minha grande oportunidade", e gritou com toda a força de seus pulmões: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E a Bíblia diz que Jesus parou. Pense nisso. Essa foi a última vez que Jesus esteve em Jericó. Ele já estava se distanciando e Bartimeu estava se prevalecendo dessa oportunidade que poderia nunca mais se repetir para ele. E clamou: "Jesus, tem compaixão de mim." Jesus parou. E eu quero lhe dizer isso: se você clamar a ele esta noite, ele se deterá e o ouvirá. Os outros mendigos ao redor de Bartimeu começaram a bater-lhe na boca, dizendo: "Psiu, cale a boca." Ele não quer perder tempo com um cego mendigo, velho e sujo como você. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e está interessado em você. Ele tem os cabelos de sua cabeça contado e sabe tudo a seu respeito. Ele conhece a máscara da religião, ele conhece a hipocrisia no seu coração, ou conhece o orgulho que você tem, ou conhece a luxúria em seu coração, ou conhece o vício que domina você. Ele sabe a respeito daquele entorpecente. Ele conhece todas essas coisas. Ele sabe das relações tensas em sua vida familiar. Ele conhece todos os conflitos em sua vida. E por isso ele diz: "Eu amo você, eu quero perdoá-lo,
quero ajudá-lo, eu paro qualquer coisa que esteja fazendo para ouvi-lo, quem quer que você seja. E Jesus disse, chamem-no. Os outros mendigos quase não podiam acreditar. Eles disseram, Bartimeu, ele está chamando você. E o próprio Bartimeu quase não pôde crer. Deram-lhe a capa e a bengala, mas ele jogou-as fora e foi depressa a Jesus e ajoelhando-se diante dele. E assim temos esse homem cego, inválido, incapaz e pobre, face a face com o Filho do Deus vivo. Que encontro! Aí está uma representação da raça humana. Aí está uma figura de você face a face com Jesus. Jesus perguntou a Bartimeu, que quer que eu faça? Como posso ajudá-lo? Evidentemente, Bartimeu era cego e Jesus sabia disso. O doutor Stephen Wolford ofereceu-me um pensamento precioso há alguns instantes. Ele disse que a razão por que Jesus fez a pergunta é que Bartimeu se havia acostumado de tal forma com sua cegueira e pobreza e invalidez que Jesus queria saber se ele realmente desejava ser transformado. Jesus queria saber se ele estava disposto a aceitar a responsabilidade de ser um homem são. Bartimeu, você está disposto a adaptar-se a uma vida inteiramente nova? Você sabe que há muita gente que ama tanto seus pecados que não quer abandoná-los? Amam tanto sua condição que gostam de se deixar dela? Tenho encontrado pessoas doentes, gostam da sua doença, gostam de falar dela, gostam de se queixar, gostam da atenção que isso lhes oferece. Creio que esta era a pergunta que Jesus estava fazendo a Bartimeu. Que é que você quer que eu faça? Bartimeu, você realmente quer ser transformado? E Bartimeu pronunciou uma palavra maravilhosa. Ele disse, Senhor. Naquele momento ele disse, meu Senhor, meu verdadeiro Senhor, que eu possa ver. E Jesus afirmou, Bartimeu, seus pecados estão perdoados, você está são, pode ir. E a Bíblia diz que imediatamente seus olhos se abriram. Note, imediatamente. Você deve apanhar o Novo Testamento uma hora dessas e estudar isso. As pessoas que se encontraram com Jesus, a maior parte delas encontraram-no por um momento ou uma hora. Nunca, porém, foram os mesmos depois disso. Um milagre acontecia imediatamente, assim como aquele num rápido instante. Naquela noite, no livro dos Atos, em que o apóstolo Paulo estava na prisão e veio o terremoto e as paredes da prisão ruíram, o carcereiro ficou amedrontado e aterrorizado de tal modo que ele caiu diante de Paulo e disse, que devo fazer para que seja salvo? Paulo não lhe deu nenhuma resposta complicada, não lhe deu uma lista comprida de argumentos a seguir. Tudo o que Paulo disse foi, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muito simples. Tenho certeza de que nós o teríamos levado a um psiquiatra e o psiquiatra teria dito, você não está em condições emocionais de fazer uma decisão como esta. Suas emoções foram despertadas por esse terremoto. Mas Paulo não disse isso, ele disse, crer no Senhor Jesus. E naquela noite Paulo o batizou, naquela noite ele ingressou para a igreja, naquela noite sua vida foi transformada. Isso pode acontecer com você esta noite, e você pode começar a seguir a Cristo como Bartimeu fez. Você gostaria que Cristo entrasse em sua vida e perdoasse seus pecados, e lhe desse riquezas espirituais, e lhe desse a certeza de que você irá para o céu ao morrer? Você pode ter esse encontro com Jesus, mas quando você vem a Cristo, esse é o primeiro passo, porque não é fácil segui-lo. Significa perseguição, sofrimento, negação de si mesmo e carregar a cruz. Mas isto é um desafio e é uma causa a qual entregar sua vida. Temos visto milhares de jovens e velhos igualmente fazerem essa entrega desde que viemos a Nova York. Deixar que ele toque na sua vida e o transforme e lhe dê uma razão de viver é maravilhoso. Isso lhe dará a realização e a certeza que você tem estado procurando. E enquanto você deixar este lugar, não o deixará sozinho. Cristo vai para viver com você, no mesmo endereço antigo, com os mesmos companheiros, na mesma rua de antes. Mas tudo lhe parecerá completamente diferente depois que você se houver encontrado com Jesus. Vou pedir-lhe esta noite para recebê-lo de maneira simples, pela fé. Note que ele disse, a tua fé te salvou. Não a sua compreensão intelectual, mas a sua fé. E Jesus disse que você deve tornar-se como uma criancinha e recebê-lo.
Vou pedir que deixem o seu lugar, centenas de vocês, e venham para estar aqui diante dessa plataforma e digam por essa vinda. Digam, eu recebo Cristo, quero que Ele perdoe o meu pecado e transforme minha vida. Depois que todos estiverem vindo e estiverem aqui, vou dizer-lhe uma palavra e orar com vocês e dar-lhes uma literatura, e então poderão voltar para junto dos seus amigos, os que estiverem nos outros auditórios, que estão vendo pelo circuito fechado no Fórum e no Manhattan Center. Levantem-se e vão à frente aos seus auditórios receber a Cristo, como muitos estão começando a vir aqui. E depois que todos tiverem vindo, então teremos uma oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.